estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Uma ótima tarde a vocês que acompanham a programação da BMC News e também estão acompanhando este mercado em uma sexta-feira muito louca. Nós tivemos um relatório de empregos nos Estados Unidos que deu uma bela bagunçada nos mercados internacionais. Todo mundo estava afundando até que, claro, a calmaria veio e todos os principais índices, pelo menos das grandes bolsas do mundo, se recuperaram. Então o payroll agitando este mercado na sexta-feira, como já era esperado. Foi um payroll ruim, teoricamente, mas o mercado começou a olhar para o copo como um pouquinho mais cheio do que vazio, naquela velha expressão que nós já conhecemos no mercado. Olhando para o copo um pouco mais cheio, nós temos dados interessantes dentro deste relatório de emprego, mas olhando para o mercado, o negócio tá feio, é uma briga de faca nessa sexta-feira, muita, mas muita volatilidade mesmo. Estou aqui, claro, para fazer uma grande atualização de tudo que está acontecendo e tentar acompanhar o ritmo dessa bolsa de valores que está aceleradíssimo. O Ibov está voltando para o patamar positivo. Ibovespa está no verde. Então nós temos aí uma situação engraçada, curiosa nesta sexta-feira, com mesmo um relatório de empregos nos Estados Unidos ruim. Nós tivemos num primeiro momento, no começo do mercado, os juros norte-americanos explodindo lá para 4,86, encostando nos 4,85, o negócio estava feio. Nós tínhamos aqui a Bolsa de Valores no Brasil perdendo quase 1%, voltando para os 111 mil pontos. Nos Estados Unidos, os três principais índices estavam no negativo. Na Europa, os índices também estavam no negativo. No final das contas, a Europa fechou basicamente, se não em estabilidade, em patamar positivo. Vamos agora aos índices na Europa, já que já encerramos as negociações por lá. O dia é um pouquinho mais curto, claro, o dia tem exatamente a mesma contagem de tempo, mas por conta do fuso horário, nós encerramos as negociações por lá, basicamente no meio da tarde aqui no Brasil. Então, DAX na Alemanha, 1% de alta após bons números de encomendas à indústria alemã. No mês passado, essas encomendas ao setor industrial haviam preocupado e agora, com bons números surpreendentes, nós tivemos, junto dessa virada de humor pós-payroll, um resultado positivo para a DAX no dia de hoje. Operações já encerradas desde a 1h da tarde e, claro, nós temos 1,06% de alta para a DAX. FTSE no Reino Unido também patamar positivo, olha só, todos os principais índices na Europa no verde. Curioso, caso curioso da sexta-feira muito louca aqui no mercado internacional. 0,58% de alta, FTSE no Reino Unido. CAC 40 na França, 0,88% de alta, então não é uma alta comedida para a bolsa francesa. E para o índice Eurostoxx aí ainda mais, 1,1% de alta. Para dar um resumão, o relatório de empregos do payroll mostrou a criação de 336 mil vagas de trabalho não agrícolas em setembro. É um número alto, é o segundo maior número do ano e ficou bem acima das estimativas do mercado,
que estavam ali na média de 170 mil vagas, inclusive abaixo das 200 mil vagas pelo quarto mês consecutivo as expectativas. Não só viemos acima das 200 mil vagas, mas também acima das 336 mil vagas criadas nos Estados Unidos em setores não agrícolas. A taxa de desemprego foi um dos fatores positivos, ela ficou um pouquinho acima do que o mercado esperava. O mercado estava projetando uma estabilidade em 3,7%, mas o desemprego ele aumentou um pouquinho, um pequeno passo adiante, 3,8% de desemprego no mês de setembro. Também acima do consenso dos investidores dessa estabilidade de 3,7%. Em setembro, ou seja, no mês passado, o salário médio por hora de todos os empregados em folhas de pagamento privadas não agrícolas aumentou em 7 centavos ou 0,2% para 33 dólares e 88 centavos. Nos últimos 12 meses, os salários médios por hora aumentaram 4,2%. É um aumento significativo nestes últimos 12 meses, mas o aumento de setembro especificamente foi menor do que o esperado. Então, temos um dado, não dá para interpretar como misto, foi um dado ruim pelo alto número de vagas criadas, mas o mercado acaba sendo um pouco mais otimista com este salário um pouco menor no crescimento, com esse desemprego um pouquinho, um tantinho maior e, claro, com as boas expectativas que todo investidor otimista nutre. Então, num primeiro momento, o número cheio das vagas criadas foi colossal, foi o segundo maior do ano. Assustou, levou todo mundo para baixo, foi como uma âncora aqui para o mercado internacional e depois os investidores começaram a discutir, abrir o dado, olhar para os salários pagos, olharem ali para aquela questão da taxa de desemprego e enxergar talvez um resquício de otimismo. Os títulos de dívida nos Estados Unidos recuaram desde o pior momento do dia, mas ainda estão em patamares elevados. Não é aquela rentabilidade, nós não temos aquela rentabilidade de algumas semanas atrás que estava, de certa forma, contida. A rentabilidade ainda está muito alta, mas está melhor do que estávamos aí no comecinho do dia. Então, sim, é uma sexta-feira muito louca. Aí vai do investidor tentar identificar, claro, estes movimentos de mercado, o que o mercado está priorizando neste momento. Será que a chave para a solução deste problema está nos próximos dados de inflação? Porque esse é um dos grandes questionamentos do mercado. Ora, os dados de inflação aos consumidores e produtores não estão vindo acima das projeções, mas o mercado de trabalho está muito forte. O que está acontecendo que tem tanta vaga criada, os salários estão subindo, mas a inflação está teoricamente controlada? É uma questão, é uma dúvida que deve ser, claro, solucionada na cabeça dos economistas conforme os dados vão sendo publicados e é uma dúvida que com certeza vai pesar a mão ali na decisão de política monetária do Federal Reserve. Em um primeiro momento já todo mundo estava dando talvez a necessidade de 25 pontos base a mais, de um novo aumento de juros. Sim, tem que manter o juro alto nos Estados Unidos por mais tempo em 2024, mas conforme o dia vai passando, as opiniões vão mudando um pouquinho, ficando um pouco mais soft, um pouco mais light. O ritmo da sexta-feira vai pegando parte desses investidores e o humor virou de vez. Nos Estados Unidos, tínhamos os 3 principais índices norte-americanos caindo, mas agora todos sobem, todos estão em patamar positivo. Então, Dow Jones 0,69% de alta, S&P 500 0,88% de alta e o índice Nasdaq subindo mais de 1%, 1,15% de alta para Nasdaq. Cenário que eu, Gabriel Monteiro, jornalista da BMC News, não apostaria olhando para a abertura do mercado. Abertura muito pesada. Levou Brasil para baixo, levou Estados Unidos para baixo, levou parte da Europa também. Agora, os humores, eles se alteram. Claro, tem muito espaço até o final das negociações. A gente tem negócios abertos aí, teoricamente, na mesa até às 5 horas da tarde. Sexta-feira é um dia curioso, o pessoal não quer dormir comprado, não quer esperar o final de semana. Às vezes tem uma movimentação ali atípica, uma movimentaçãozinha a mais de quem quer se desfazer de algumas posições. Talvez alguma coisa mude até o final do mercado, mas, por enquanto, o humor virou. Por quê? Aí são grandes questões que nós vamos ter de discutir com os especialistas, tentar entender aí com o passar dos dias. Por enquanto, mesmo com o dado ruim do payroll, ruim eu digo, claro, para a política monetária e para o que o mercado julga ser bom para os próximos anos. Não é ruim ter taxa baixa de desemprego, praticamente pleno emprego e um número brutal de vagas criadas apenas no mês de setembro. Mas para a inflação e para o controle inflacionário da política monetária,
é um dado preocupante. Então, com dados preocupantes, a tendência seria talvez as bolsas caírem, no entanto, hoje sobem. Os investidores olham com um olhar um pouco mais otimista para estes dados. Vamos ao Ibovespa. O que acontece aqui no Brasil? Subimos menos do que nos Estados Unidos, no entanto, só de estarmos no positivo já é uma notícia incrível. Já dou essa notícia com um sorriso no rosto. 0,35% de alta para o Ibovespa, 113.677, ainda em patamares baixos, claro, em comparação com o começo do ano, no começo do mês passado e também o começo deste ano, 113.677, mas é uma figura até interessante. Eu não sou analista gráfico, mas vou discutir isso com certeza com o Cris Natividade, que chega daqui a pouquinho na nossa programação, porque nós viemos até os 111.500 pontos e voltamos tudo. Então a gente está próximo aqui, não próximo das máximas, mas quase encostando ali nos 114 mil pontos, 113.660. Uma figura interessante para quem gosta de análise técnica. Talvez tenha algo a nos dizer este movimento do Ibovespa no dia de hoje. O volume está um pouquinho maior, inclusive encostando no volume de segunda-feira. No dia inteiro do primeiro pregão deste mês, nós tivemos 11 bilhões de reais negociados. Até agora, 13 horas e 45 minutos, temos 9 bilhões e 700 milhões de reais negociados por Ibov. Então, o volume deu uma melhorada. Não está ideal, não é uma maravilha a ser apresentada aqui no nosso BMC Stock, mas o volume está melhor do que nos últimos dias. 9 bilhões de reais e uma recuperação do Ibov que chegou a encostar lá na média dos 200, se não exatamente na média, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, na verdade. A média de 200, a simples, está em 111.639, encostando 111.500 e alguma coisa. Então fomos aos 111.500, retomamos tudo. Então estamos aqui próximos, na verdade, do patamar de abertura e da máxima do dia. 0,36% de alta para o Ibovespa, dólar futuro. Como é que está a situação da moeda norte-americana, que chegou a encostar nos R$ 5,22. Agora, R$ 5,17. Vamos dar uma olhada também no gráfico do dólar, que estes movimentos dos últimos dias, bem elásticos, mas no final do dia próximos da estabilidade, tem a nos dizer 0,14% de queda para o dólar futuro. Olha só, o dólar futuro subia pela manhã, chegou a encostar nos R$ 5,20 e quase 3 aqui, quase 24 centavos. Até trazer a máxima do dia aqui para os contratos de dólar comercial futuro no Profit Pro da Analógica, máxima em R$ 5,237, R$ 5,23. E agora recua praticamente tudo e vira para o patamar negativo, R$ 5,17 para o dólar comercial futuro. Principais oscilações do dia, o que está acontecendo com o Ibovespa? Idux, que subia brutalmente no começo desta semana, tivemos notícias positivas ali relacionadas talvez a novas vagas em cursos de medicina, atreladas, claro, a um edital do programa Mais Médicos, são alguns dos critérios para abertura de novas vagas em cursos superiores de instituições privadas e públicas. Isso foi uma notícia positiva, o papel deu uma disparada, chegou ali a subir 8%, 10% no mesmo dia. Na semana já recua praticamente tudo. Então, Idux hoje é o principal destaque negativo do dia, 7,55% de queda na semana, ou seja, um movimento que era positivo virou para o negativo, virou bastante para o negativo. Então, para quem estava apostando aí na tese de Idux no começo da semana, nós tivemos um lampejo, um otimismo repentino para Idux, mas já voltou tudo, 12,11% de queda neste momento. Cogna também por aqui, 13,88% de queda. Nós temos Magazine Luiza, Pets, Dexco, CVC, ativos talvez ligados ao setor de varejo, consumo, que não se recuperaram do baque deste comecinho de manhã, com os juros futuros nos Estados Unidos e no Brasil disparando. Então, setores ligados a consumo, setores afetados bastante pela taxa de juros, como é o caso do setor de educação, setor de varejo e também setores ligados a consumo, hoje apanham e apanham bem. Então nós temos aqui 3, 5, 12% de queda. Do lado positivo, quem que surpreende? A Vale já começou o dia no positivo. Se segurava um pouco os ânimos do índice Ibovespa, segurava a carteira do Ibov, vamos colocar desta forma, com um movimento levemente positivo, e isso continuou. Vamos aqui ao volume, com os ativos mais negociados do dia, a Vale e a Petrobras, no comecinho da tarde, em patamar positivo, junto com os bancos. Então,
as maiores participações na composição do índice hoje jogam a nosso favor. Petrobras, Petri 4, 1,01% de alta, estava no negativo, vamos agrupar aqui por variação, 1,04% de alta, Vale 3, 1,37%, então um movimento muito forte. Já estava positivo no comecinho das negociações, mesmo com todo mundo no vermelho, e agora expande essas altas, 1,37% de alta para Vale. Itaú, nós temos também aqui Banco do Brasil subindo 3,28%. Tivemos recomendação, revisão em relatório do BTG para Santander e também para Banco do Brasil. Isso deu uma boa impulsionada junto de outras revisões de recomendação ainda nesta semana. O setor de bancos, na semana, está saindo vencedor aí dessa batalha, dessa luta. Então, os bancões, nesta semana, com um desempenho interessante. Itaú, Banco do Brasil, próprio Santander e outras empresas estão aqui no patamar positivo. Suzano, também aqui nas maiores altas, Suzano com 1,72% de alta. PetroRio, que apanhava por conta da queda forte no petróleo, 1,53% de alta no mês, na semana, vamos colocar dessa forma, ainda cai bastante, ainda cai 5%. Mas o humor virou, tem muito mais ativos agora em campo positivo. Eu cheguei a contar pela manhã, logo na abertura do mercado, apenas 4 ações estavam no positivo. E agora nós temos muito mais do que isso. Do lado negativo, nós temos Bradesco, em queda no dia de hoje, B3, 0,17% de queda. Temos a própria Localiza, Apvida, MRV, ativos aqui que já são conhecidos do investidor que acompanhou o nosso BMC Stock, ou o fechamento do mercado, ou o próprio BMC News ao longo da semana. Vamos voltar às principais oscilações do dia, vou trazer aqui pelo menos as maiores altas que eu não dei no giro anterior. Grupo Casas Bahia, 3,57% de alta, aquelas ações achatadas, exprimidas, que às vezes aparecem por aqui, 58 centavos cada ação, ainda um patamar bem abaixo do que era negociado no mês passado, no mês anterior e no mês anterior, já que cai já há bastante tempo, mas hoje um lampejo aí de otimismo. 3,57% de alta para Grupo Casas Bahia. Ambev, 2,17%, Suzano, também por aqui, 1,74% de alta. São Martinho, Prio e Itaú completam os ativos com a maior oscilação positiva do dia. Cotação da curva de juros, o negócio está mais feio ou está um pouquinho mais legal? Nós temos aqui os DIs futuros, negociados até 2033, de certa forma comportados. Esses DIs subiam, estes de 2029 até 2033, mais de 1%, até 1,5% pela manhã. Agora estão próximos da estabilidade, ainda em campo positivo, mas subindo muito, muito menos. Então temos sim os DIs dando uma boa arrefecida, na verdade, em comparação com amanhã. E lá nos Estados Unidos, a T10, o título de dívida de 10 anos dos Estados Unidos, recuando bastante. Nós chegamos a um pico em alguns momentos no dia de hoje, a 4,85%, quase 4,86% de rentabilidade para títulos de 10 anos de dívida nos Estados Unidos. Agora, 4,78%. Então, um mar de rosas, tudo melhorou. Não sei de onde veio todo esse otimismo, mas as coisas estão melhores. Sexta-feira muito louca na programação da BMC News. Para conversar um pouco mais sobre estes movimentos que eu indicava por aqui, gostaria de convidar aqui à nossa tela a Cris Natividade, analista de ações. Muito obrigado pela participação, Cris, é um prazer tê-lo por aqui. Trouxe otimismo contigo, viu? Você chegou aqui na nossa programação com todo mundo no verdinho. Muito obrigado. Tudo bem, Gabriel? Como é que tá? Eu nunca participo aqui num dia fácil, viu, Gabriel? Só dia difícil, só dia complicado. Eu quero aquele pirulitão verde, sabe? Eu queria um dia desse, mas até hoje não aconteceu. Hoje é um dia muito complicado. O Ibovespa teve o payroll, né? Eu estava ouvindo você falar, o payroll na parte da manhã, e ele veio muito pesado. Nasdaq caiu muito forte, Dow Jones caiu muito forte, aqui caiu muito forte. A gente tinha expectativa, quando a gente trabalha com análise técnica, a gente vê probabilidade só, é só o que a gente tem. Nós não temos certeza do que vai acontecer, é só análise técnica. Pelas últimas que a gente tinha tido, a projeção é que ele viesse bater ou na mínima ou na máxima, dependendo da volatilidade do payroll, né? Dependendo do resultado. Então a gente achava que ir até a mínima ou a máxima era suficiente. Não aconteceu, ele passou bem a mínima de ontem, né, a mínima do dia anterior, ficou bem pesado. Às 10 horas, quando abriu o mercado à vista, ainda estava muito pesado, né, que faz 9h30, e às 10h30 já tinha, Nasdaq já tinha voltado, o Dow Jones já tinha voltado, e aqui no Brasil ainda foi um pouco mais lento.
né? Lá foi mais rápido, também pares de moedas, tudo voltou, mas o Brasil foi um pouco mais devagar. A gente tem aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês, a gente tem o Ibovespa. Ele tem um padrão, Gabriel, que é chamado de alargamento, triângulo expandido, lateralização indefinida, tudo são nomes para isso daqui. O que ele faz? Ele é um padrão de indecisão. Então ele faz um topo, faz um fundo, aí ele rompe fundo, ele rompe topo, ele rompe fundo, né? Então isso é um padrão chamado de alargamento. Esse padrão foi feito, Gabriel, lá na época da Covid. Um pouco antes de estourar, a Covid fez esse padrão de indecisão. Tá aqui, ó. Fez esse padrão. Então, assim, é um padrão até relativamente comum, mas ele é um padrão de dúvida, tá vendo? Muito parecido, né, com o que a gente tem nesse ano aqui no Ibovespa. E o que acontece? Às vezes ele faz um padrão que a gente brinca, que é a boneca russa. O que é a boneca russa? Ele faz um alargamento, aí ele faz um alargamento dentro do alargamento, aí ele faz um alargamento dentro do alargamento dentro do alargamento. E é isso que a gente tem nos últimos 30 dias. Ah, Cris, eu não estou vendo. Então vamos diminuir o gráfico para 30 minutos, para ver se você vai conseguir. Ó. Consegue ver melhor? Então ele faz topo, faz fundo, rompe fundo. Ele não chegou a romper esse topo, mas rompeu o fundo e voltou tudo. Né? Esse padrão aqui é chamado de padrão de alargamento, por isso que eu falei que é um dia difícil. Por quê? Porque ele não tem... como ele é um padrão de dúvida, um padrão de indecisão, não tem projeção para ele. A única coisa que a gente faz quando ele está nesse cenário é esperar sair, né? Os ativos entram nesses cenários e a gente espera ele sair dessa região. Então, ainda está em alargamento. O mais provável, 40% das vezes que ele bate na região baixa do alargamento, ele tende a ir à região alta do alargamento. Então, ele ainda tem esse primeiro, que é o dos 30 minutos para bater, que pode acontecer entre hoje e segunda-feira, e ainda nos próximos dias buscar a região dos 120, quiçá 123, 124, 125, né, para pensar no alargamento anterior. Então, é uma probabilidade, mas é uma probabilidade baixa. Né, de 4, de 6 em cada 10 voltam até o outro extremo do alargamento. Então, é uma estatística para a gente acompanhar. O dólar, ele subiu muito, foi uma pancada para cima que ele deu no começo do dia, né, que nem dá para ver tanto assim, mas foi uma pancada. Eu queria colocar o FUT, deixa eu colocar o FUT, que a gente consegue ter um histórico maior. Nem dá para ver tanto, mas foi aquilo que você falou, ó, chegou no futuro, chegou até o 39, bateu 240, então foi uma alta muito forte. Só a alta que ele teve durante, ó, da mínima até as 9h30, 9h40, 9h50, é mais do que a oscilação do dia anterior todo. Para ver a volatilidade que foi em alguns minutos, ele andou mais, ele oscilou mais do que ontem o dia todo. Então foi realmente uma pancada muito grande. O dólar, ele vinha em um canal de baixa, então ele fazendo topo, fazendo fundo, aí bate no topo, volta no fundo, bate no topo, volta no fundo. A probabilidade dele continuar aqui é um pouco maior da do alargamento. Tá? Entre 70% e 80% dos toques nas margens de um canal costumam reverter. Tá? Então ele tinha uma boa chance de voltar aqui. Só que o que aconteceu no dólar? Ele veio uma forte alta. Quando vem uma forte alta, a tendência é que ele não reverta essa forte alta. Se colocar, por exemplo, num gráfico de uma semana, isso aqui é tudo um candle só, né? Que não reverta logo, não reverta em breve. Então ele faz pequenas correções, mas não reverte todo o candle anterior. E foi exatamente o que aconteceu. Embora em 2 dias tenha revertido em uma semana não chegou a reverter, em 4, 5 dias não chegou a reverter, ele fez uma pequena correção e continuou subindo o dólar. O dólar está numa tendência de alta, agora muito forte, estava numa tendência fraca, de baixa, já com pouca urgência, muitos candles de definição, agora não. Agora o dólar faz pequenas correções, então você vê um movimento de expansão forte, uma correção de aproximadamente 1/3 da perna anterior, isso mostra urgência, tá? Então é o dólar se deslocando para patamares maiores, fez uma nova perna de impulsão e agora vem começando a correção. Ó. Tentou corrigir
não conseguiu, por quê? Não rompeu a mínima do candle anterior, não rompeu a mínima do candle anterior, agora rompeu a mínima do candle anterior. Então, hoje a gente teve uma correção. A gente precisa ver nos próximos dias o quanto vai corrigir em relação à perna anterior. Cris, o que é mais provável? O mais provável é que ele continue na pernada que estava a anterior ou um pouco mais fraco. Então, o que a gente projeta dessa próxima correção do índice? Que ele corrija de 1/3 a metade da perna. Se você for ver a perna, ela vem até hoje, ó. Ela vem até hoje, então, que corrija de 1/3 a metade da perna anterior. Tá? Então, até essa região aqui, ó, dos 5,100 é uma correção saudável para que o dólar continue em alta, para que o dólar continue com urgência. Então, a gente vai saber só nos próximos dias. Então, a curto prazo é possível que ele corrija um pouco, mas a tendência é que continue subindo o dólar por conta dessa urgência. Maravilha, Cris. Tem muita gente me perguntando nos últimos dias sobre compra em dólar. Nestes patamares lhe atrai ou é como você bem mencionava, ó, espera este movimento corretivo, talvez uma volta ali os 5,100 e aí a gente toma uma decisão para ver o que vai acontecer, porque me parecia desde amanhã um dólar esticado ali, são vários e vários dias consecutivos de alta. Como é que está a sua cabeça em relação a isso? Porque mesmo que tenha um viés um pouco mais positivo, tem horas e horas para entrar ali num trade ou numa operação de curto e curtíssimo prazo, né? Você está olhando realmente para esse patamar? Vai esperar um pouco mais? Para quem está em casa aqui assistindo a gente, o que você imagina como uma estratégia para este momento? Então, Gabriel, eu acho que a gente precisa planejar o trade antes de entrar. Então, a gente não importa qual que seja a sua forma de olhar o mercado, se você usa análise fundamentalista, técnica, notícia, búzios, você precisa saber que o mercado faz o que ele quer. Não tem como a gente prever o que o mercado vai fazer. E aí você precisa pensar, bom, se eu comprar agora e ele voltar até o 5,100, até o 5,100 ele continua em tendência de alta. Pode acontecer de você comprar agora, ele voltar a 50 pontos e você falar, eu não aguento. Aí ele só volta no 100, vai embora, você fala, puxa, perdi tanto de dinheiro e não continuei, né, e não ganhei dinheiro. Então, acertei, era alta, mas eu não consegui entrar. Então, ele deve corrigir entre 1/3 e 50%, mas como eu digo, é só uma probabilidade. É alta probabilidade? É alta probabilidade, mais de 60% de chance dele continuar nessa tendência de alta. Eu esperaria até o 5,100. Cris, eu quero pegar agora porque eu não quero ficar de fora. Tudo bem, hoje ele já deu uma pequena corrigida abaixo da mínima do dia anterior, então você pode começar a comprar agora, mas compra um lote muito pequenininho. Por quê? Ele tem muito espaço para corrigir. Se por acaso ele fizer um candle muito forte de queda entre segunda e terça, cancela, não compra no 5,100. Se ele fizer uma correção saudável, pode fazer um candle de baixa, mas não tão forte quanto foi essa que é o 190, que foi o candle hoje, terça, que não seja tão forte quanto esse de terça. Enquanto ele não fizer um candle desse forte, você pode manter a sua compra na região do 5,100. Se você viu que ele corrigiu e veio um fluxo comprador, alguma coisa assim, aí você pode entrar, mas eu esperaria para reagir, né? A gente tem essa técnica que a gente faz é chamada de price action. E eu costumo brincar que a gente faz o price reaction, né? Então a gente espera vir o fluxo, a gente espera o mercado falar, olha, já corrigiu o suficiente, vamos retomar a tendência de alta, e aí a gente reage ao que o mercado está fazendo. Não é assim, eu vou comprar no 5,100, aconteça o que acontecer. Né? Então tem que fazer essas ressalvas. Se vier um candle muito forte de queda, não entre. E se ele vier de uma forma saudável, aí sim, o 5,100 eu acho que é um patamar ótimo para uma compra no dólar. Maravilha, o candle que você mencionava aí está na minha tela, está grandão aqui nas minhas costas de terça-feira. Nós temos no dia 13 aqui, ó, segunda, terça-feira, uma disparada para o dólar nessa última semana. Ô Cris, e aí especificamente, vou colocar várias possibilidades por aqui. Você mencionava estes movimentos do dólar, talvez um recuo ali até os 5,100. O dia está meio louco. Pode ser que talvez a gente tenha um movimento muito forte aí até o final do dia. O quanto você vai levar em consideração qualquer movimento nesta sexta-feira para tomar alguma decisão? Porque é uma sexta-feira muito volátil, com várias notícias aqui no radar.
tem que esperar um pouco mais? Qualquer coisa que aconteça ainda hoje, dá para usar para fazer uma projeção um pouco mais longa? Como é que está a cabeça até o final do dia? Porque ele pode voltar aqui de um jeito que eu não espero que volte, entendeu? Porque o dólar está basicamente em estabilidade, mas como a gente viu todos os mercados virarem, a gente viu a Bolsa no Brasil virar e estava bem negativa, eu quero justamente fazer essa pergunta para ti. Um movimento um pouco mais elástico no dia de hoje serve como base para fazer essa mesma estratégia, para tomar esse tipo de decisão? A gente vai para um rápido intervalinho, eu vou fazer essa pergunta, eu deixo aqui esse questionamento para o Cris Natividade. A hora que a gente voltar, a gente tenta explicar um pouquinho e identificar o que ele vai olhar daqui para frente, porque o dia ainda está longe do seu fim. O BMC Stock vai para um rápido intervalo, não sai daí, daqui a pouco a gente volta com mais notícias e análise aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta ao BMC Stock, atualização de mercado, notícias sobre o mundo corporativo e, claro, bastante conversa sobre esta sexta-feira agitadíssima no mercado, não só no Brasil, como em todo o restante do planeta. Na Europa, todo mundo no positivo. Agora os Estados Unidos também com seus 3 principais índices acionários no verdinho. Nasdaq 1,21% de alta, S&P 500 0,94%, ganhando até um pouco mais de margem ao longo deste nosso programa. E Dow Jones 0,73% de alta, virou humor e virou total lá fora, hein? O negócio ficou animado por lá. Eu conversava anteriormente com o Cris Natividade. Cris, movimentos elásticos neste dólar ou em qualquer ativo no dia de hoje, dá para aplicar a mesma técnica? Você olha com o mesmo olhar? Ou estes dias de tanta volatilidade, de tanta movimentação do mercado, eles têm que ser analisados ou olhados com um pouco mais de calma pelo investidor? Então, isso vai depender qual que é o seu horizonte, né? Normalmente, para day trader, o dia de payroll, ele é um dia que ele vai ter um volume muito alto no momento do payroll e depois ele tende, primeira tendência de todo dia de notícias fortes, não só payroll, mas qualquer notícia forte, ele tende a voltar no preço de saída, tá? Essa é a primeira tendência. E segundo, tende a perder consideravelmente o volume, né? Consideravelmente o volume e a decisão.
né? Então, o que a gente faz normalmente em dias de payroll? Ele tem a reação à notícia, então a gente não vai considerar isso aqui como uma tendência, por quê? Por essa grande probabilidade dele voltar ao preço que saiu, né? O preço que iniciou a notícia, e ó como ele fica parado, ele não anda, né? Ele costuma ser um que não anda. Então, aqui ele ainda fez uma forte queda no dólar, né? No índice foi invertido. No índice foi invertido, né? Mas veja que ele não ganha grande volatilidade, ele costuma ficar mais ou menos na mesma região, e isso é para qualquer notícia de grande impacto. Tá? Então, para day trade, hoje o dia acabou. Né? Já não tem mais o que fazer. Agora, para swing trade, a gente tem o fechamento do gráfico semanal. Né? Então, ainda pode fazer, por exemplo, se voltar muito hoje, já vai deixar um candle não forte no índice futuro, no WDO. Ele voltando muito aqui, ele pode deixar um candle de indefinição. E isso sim, para swing trade, a gente sempre leva em conta o que acontece, não tem nada, né? Então, entra notícia, entra volatilidade, dia maluco, dia sóbrio, tudo vai entrar para você poder fazer bem a sua análise para swing trade. Maravilha, Cris. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje. É um prazer lhe receber sempre na nossa programação. Já deixo o convite para as próximas participações, com dias um pouco mais calmos, eu espero. Você brincou aí no começo do primeiro bloco. Só pega dia difícil aqui na programação da BMC News, mas muito obrigado mesmo pela participação. Eu que agradeço, grande abraço. Quem puder seguir no YouTube, eu estou sempre ao vivo lá, youtube.com/CrisNatividade, e no Instagram, @CrisNatividadeOficial. Será um prazer ter vocês lá na rede social. Pode chamar e conversar comigo. Grande abraço. Maravilha. O pessoal já estava perguntando aí onde é que encontrava o Cris, já tem as redes sociais, já tem o canal do YouTube, então vai aí atrás do analista. Se vocês gostaram deste panorama, sei que bastante gente no nosso chat aqui já estava comentando sobre. Cris Natividade, sempre muito bem-vindo por aqui. E Bovespa, como é que está o nosso índice neste momento? O dólar está no 0,13, sem muita movimentação desde o finalzinho do nosso bloco anterior. R$ 5,17. Ibovespa neste momento 0,47% de alta, próximo das máximas do dia, 113.818 pontos. Olha que semaninha danada essa para a nossa Bolsa de Valores. Vou até colocar aqui no gráfico de vou colocar até vou colocar de 60 minutos para a gente dar uma olhada neste comecinho de dia. Nós tivemos a primeira hora do Ibov bem negativa e desde então um resultado um pouco mais interessante neste último dia, nesta sexta-feira. Então o payroll bateu pesado, mas bateu de forma rápida. Foi uma pancada só, assustou todo mundo, assustou os investidores, mercado internacional, o juro explodiu nos Estados Unidos, explodiu no Brasil, e aí as coisas foram se acalmando. Então a poeira está baixando, o Ibov está próximo aqui da estabilidade, mas ainda em patamar positivo, 0,5% de alta, um resultado interessantíssimo. E se nós voltarmos aqui, dá para ver também a questão do volume. O volume no Ibovespa hoje, interessante, melhor do que nos últimos dias. Não está uma maravilha, mas está melhor. 10 bilhões de reais já negociados. Na segunda-feira foram apenas 11 bilhões. Então, coloca aí que a gente tem mais, sei lá, agora 2 horas, tem mais 3 horas de Ibovespa, então muita coisa ainda para acontecer. Só que aqui no Ibov da segunda-feira nada aconteceu. Então tivemos 11 bilhões de reais negociados, baixíssimo volume, praticamente um dia de feriado. Hoje está um pouquinho melhor, mas poderia ser bem melhor. Então 10 bilhões 380 milhões de reais. Sem movimentação nos protagonistas desta carteira do Ibov, pelo menos nos descontos. Idux 10,86% de queda, ainda em patamar negativo. Pet 5,26% junto com o restante setor de varejo também apanhando por aqui. Quem não apanha no setor de varejo? Grupo Casas Bahia. Ou para os mais íntimos, a Bia. Bia tá por aqui, ó. A Bia tá bem no dia de hoje, tá saudável, tá tranquila. 1,79% de alta. Não é lá uma grande recuperação, já que no mês já cai mais de 9%. 9,5%. Caiu 40% em agosto. Caiu bastante em setembro, nem tenho o dado de cabeça, mas com certeza caiu mais de 50% em setembro. E agora já abre a primeira semana do mês de outubro, caindo 9,5%. Então, Grupo Casas Bahia, 57 centavos negociado cada ação, cai há 3 meses consecutivos.
A gente está na primeira semana, não dá para cravar este mês, mas é sim uma entrada no mês de outubro com o pé esquerdo, infelizmente para o Grupo Casas Bahia, apesar deste movimento positivo de hoje. Grande protagonista do dia de hoje, Banco do Brasil, está explodindo, BBAS3, 13,28% de alta, não está na máxima histórica, chegou a ser negociado acima de R$50, ali nos R$51, e agora R$ 48,48. Chegou a encostar nos R$ 46,71. Então, Banco do Brasil, ativo importante, ativo que ajuda o Ibovespa no movimento positivo, e esse setor bancário, grande protagonista desta semana, segurou o Ibov em alguns dias seguidos. Vamos aqui aos bancões. Nem vou colocar os bancos digitais na tela, vou falar sobre aqueles que têm bastante peso na formação da nossa carteira. Nós temos todos no positivo no dia de hoje, até Bradesco, que estava no negativo, agora vira, ou está próximo da estabilidade. BBDC3 aqui, se o meu telão me ajudar, 0,08% de alta. Nós temos Santander 0,57%, Samb3 aqui, ó, 2,31% de alta e Banco do Brasil 13,30%. BTG Pactual revisou as suas projeções para Santander e também para Banco do Brasil, que ainda dá um fôlego a mais para estes ativos. Já que a gente está na sexta-feira muito louca na BMC News, vamos à variação semanal. Como é que foi a semana destes bancões por aqui? Vamos agora à variação semanal. Quais são os grandes protagonistas desta semana? Nós temos Santander, novamente, 4,73% de alta para Samb3. Itaú, 13,40% de alta. Itub3 aqui, ó, 2,89. Banco do Brasil, também em patamar positivo, 2,73. Se eu esticar aqui o nosso gráfico, dá para ver apenas que Itaúsa, holding, não consolida os dados de Itaú, está do lado negativo, a gente acaba incluindo aqui no setor de bancos pela proximidade, claro, e Bradesco também em estabilidade depois deste movimento levemente positivo do dia de hoje. Mas em suma, temos um Ibov que é descontado na semana, que sai lá dos seus, deixa eu colocar aqui, no comecinho da semana, dos seus 116 mil pontos para os 114, então mais de 3% de queda, mas os bancões estão ilesos nesta queda e ajudaram o índice a não cair mais. Então, um fator interessante, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre bancos aqui com um especialista que eu quero entender todo este movimento e esta semana dessas instituições financeiras. Vamos a algumas notícias interessantes que eu separei aqui para o nosso giro de hoje. A Smart Fit anunciou hoje a oferta de 600 milhões de reais em debêntures. Eles serão emitidos em 600 mil debêntures no valor unitário de R$1.000 em uma série única e o prazo de 7 anos. O valor será utilizado pela empresa para reforçar a sua estrutura de caixa e manter algumas atividades de gestão da companhia. A agência de classificação de riscos da Fitch classificou a emissão com duplo A Brasil e deu perspectiva estável, destacando a sua elevada escala da indústria de fitness de baixo custo aqui no Brasil e também a ampla diversificação geográfica. O book building desta oferta de debêntures começa no próximo dia 27 de outubro. Claro, este prazo aí para ser definida a rentabilidade destas debêntures, destes títulos de dívida à companhia, 600 milhões de reais. Não é a primeira e não será a última, claro. Smart Fit bem ativa neste mercado de debêntures. Falando agora sobre o setor de construção, a Cury está acelerando a compra de terrenos e lançamento em resposta ao aumento das vendas do Minha Casa Minha Vida. A empresa planeja lançar cerca de 4 bilhões e 200 milhões de reais em empreendimentos neste ano, acima da estimativa inicial de 2023, que era de 3 bilhões e 800 milhões de reais, devido aos ajustes do governo. A Cury é uma das principais incorporadoras de baixa renda do país. Falando um pouco sobre biocombustíveis, a Raízen também inaugurou a sua segunda planta de etanol de nova geração no interior de São Paulo. O investimento total foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Essa nova planta, em específico, tem a capacidade de produção de 82 milhões de litros anuais de etanol de segunda geração. Essa ação está alinhada com a estratégia da empresa para promover soluções de baixo carbono, já que o etanol de nova geração utiliza bagaço de cana-de-açúcar para aumentar a produção sem expandir a área plantada. Falando agora sobre a Gol, destaque também da semana, bem volátil neste comecinho de outubro, a Gol comunicou hoje pela manhã a precificação do bônus de subscrição a R$ 5,84. No total, será 1 bilhão de bônus de subscrição emitidos pela companhia de ações preferenciais,
representando 53,3% da emissão concluída lá em agosto. Nós temos estes movimentos no cenário corporativo, além, claro, destas recomendações do BTG, que movimentaram um pouquinho o setor de bancos. Vamos conversar agora com os especialistas. Eu já trazia aqui anteriormente o senhor Cris Natividade, agora vamos com Pedro Ávila, analista de bancos da Varos. Pedro, uma semana interessante para as instituições financeiras, estão dando uma segurada neste Ibovespa. Uma ótima tarde a você. Como é que foram estes últimos 5 pregões para os bancos? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para todos que nos ouvem. Mais uma vez, é sempre um prazer falar com vocês. Bom, essa semana aconteceu um pouco do óbvio, né? A gente já esperava que o governo, de certa forma, voltaria atrás sobre o fim do JCP. Quando o governo anunciou a medida antes de enviar para a Câmara, caiu como uma bomba, o que não deveria ter acontecido, porque não é a primeira vez nem o primeiro governo que tenta uma medida parecida. E nunca foi para frente. Os bancos eles têm bastante influência dentro do Congresso, e essa semana o relator da medida já falou que vai conseguir encontrar alguma solução intermediária. Talvez não extinguir todo o JCP, uma parte, talvez diminuir um pouco da alíquota efetiva de bancos, que é quem mais paga imposto hoje dentro dos setores da Bolsa. E aí, quando essa notícia chega, o que a gente vê é um alívio, né? O mercado, nas últimas semanas, penalizou bastante as ações de bancos por causa disso, e o que a gente esperava, caso essa notícia fosse para frente, caso essa medida fosse para frente, era uma perda de valor dos bancos de cerca de 15%, que é o que o lucro deles cairiam daqui para o futuro. Aí, agora, como isso se torna mais improvável, o mercado ele meio que devolve parte do dinheiro, do valor de mercado que ele criou, que ele tirou desses bancos. E a gente vê os bancos menos sensíveis, principalmente menos sensíveis à taxa de juros, aí principalmente Banco do Brasil e Itaú, hoje eles continuam na alta, né? Enquanto o Bradesco, que ele é o banco mais sensível à taxa de juros, ele é mais sensível à taxa de juros, primeiro, pelo descasamento entre ativo e passivo deles, há um descasamento entre taxas e uma alta na queda de juros diminui o resultado futuro de tesouraria do banco, e também porque ele tem a pior carteira de crédito. É a carteira mais alocada em pessoa física, que é mais quem tende a sofrer com uma deterioração do cenário macroeconômico. Então, hoje, embora ele ainda suba um pouquinho, ele é menos impactado pela volta atrás do governo em relação à medida do JCP, mas ele ainda assim, o mercado vê que essa medida não ir para frente vai ser bom até para o Bradesco, que hoje é o patinho feio dos grandes bancos brasileiros. Perfeito. A gente tem uma medida que deve não ir para frente, segundo as discussões, claro, da Fazenda com a Câmara dos Deputados, mas teremos alguma mudança. Dessas mudanças que o governo está tentando emplacar ou está tentando discutir ainda, qual que é o cenário na tua cabeça que se mostra mais provável? O que a gente pode ter de mudança neste mecanismo de pagamentos ou na tributação dessas instituições financeiras? Porque alguma discussão vai ter, é fundamental para o aumento da arrecadação em 2024, que é um ponto fundamental ali discutido pela Fazenda, pela União, pelo governo, pelos economistas, pelo Gabriel Monteiro, pelo Pedro, está todo mundo falando sobre a arrecadação de 2024. Então, alguma coisa vai acontecer. Das discussões que se apresentaram, que não, claro, essa extinção da JCP, o que você visa como mais provável? Qual seria, talvez, o impacto aqui para essas instituições, ainda mesmo com essas mudanças? Bom, eu acho que hoje o mais provável seria diminuir, né, a quantidade de JCP que você pode distribuir, e aí no caso dos bancos, você aproveita e diminui a alíquota que eles pagam de imposto de renda. Só para o pessoal entender, normalmente os setores da Bolsa pagam 34% de imposto, mas nos bancos esse imposto é de 45%. Por isso que o JCP é tão importante, porque ele gera um benefício fiscal e faz com que a alíquota efetiva caia ali próximo de 30%, 31%. Então, o primeiro cenário seria o governo vai falar assim, tudo bem, banco, a gente vai reduzir o tanto de JCP que você pode pagar, mas agora a gente vai tirar a sua alíquota de 45% e trazer para 34%, igual todos os outros setores. Tudo bem? Aí a segunda hipótese seria, não, de fato, vamos colocar a quantidade de JCP lá para baixo, só que no setor específico de bancos, a gente vai
criar talvez um outro benefício ou poder deixar que o JCP seja próximo do que é hoje. Então, eu acho que esses são os dois cenários. Ou você trata o banco como diferente e permite que ele possa distribuir mais juros sobre o capital próprio, ou você trata o banco como igual e traz a alíquota de imposto do setor de bancos igual de todos os outros setores da Bolsa, que me parece que é o mais justo, né? Maravilha, Pedro. Eu gostaria de agradecer imensamente a contribuição com este cenário um pouco mais macroeconômico. Agora, olhando para as instituições especificamente, você já mencionava algumas que podem se beneficiar, os prejudicar ou não serem tanto afetadas no final das contas. Nós tivemos ali alguns relatórios durante esta semana, alguns um pouco mais otimistas com Santander, mas a ação bem achatada, nos últimos resultados junto com o Bradesco não animou tanto o mercado e a maioria das revisões que eu acompanhei não apontam compra pro ativo, mas sim neutralidade. O cenário era pior do que o esperado, agora pelo menos as grandes casas de análise ali estão olhando com um pouco mais de tranquilidade. Falando, não, isso aí é neutralidade, não é venda. Realmente dá para ficar animado, porque tem muita gente que está me perguntando sobre Bradesco e Santander nesta semana. Falou, são os mais achatados, então teoricamente é quem tem mais oportunidade. Você vê dessa forma? Eu vejo dessa forma, quem tem mais assimetria, né, tem mais para onde crescer. Só para o pessoal entender, o que aconteceu é que lá para 2020, o governo extinguiu o chamado overhead, que permitia com que as instituições não pagassem juros sobre o capital fora do país. E isso era uma parcela muito relevante do resultado dos bancos, e os bancos, principalmente os bancões, eles se viram em uma situação que eles precisavam pensar em alternativas para poder recompor o resultado. E qual que é a alternativa mais óbvia? É aumentar a carteira de crédito. Santander e Bradesco, eles optaram por dar mais crédito de risco, que, óbvio, tem um spread maior, mas, como eu falei, o risco é maior. Então, eles passaram a emprestar mais para a pessoa física. Como a taxa de juros cresceu num ritmo muito longo, num ritmo muito acelerado, acabou que esses dois bancos viram a carteira de crédito se deteriorar. E nisso, o mercado passou a esperar. Tudo bem. Agora eles vão ter que fazer uma maior provisão, então o lucro vai diminuir. Se o lucro vai diminuir, o retorno sobre o capital próprio, o ROI, também cai. Aconteceu isso e hoje é onde a gente está. E quando a gente olha para Bradesco e Santander, a gente vê que o índice de inadimplência parou de subir. Então, há uma recuperação desses dois bancos. Por isso que o mercado passou a ver com mais otimismo, ainda mantenha a posição de neutro. Hoje já é possível a gente falar no ROI de Santander em 16% no ano que vem, de Bradesco em 13% no ano que vem. Ano passado, esses níveis eram impensáveis. Agora a questão toda é, quando que eles vão conseguir se recuperar? Porque se a recuperação vier lenta, não faz sentido a gente montar uma posição agora. Exato. Porque vai destravar valor só no futuro. E o mercado espera hoje que a recuperação demore mais alguns trimestres, mas que a recuperação de Santander ocorra antes do que a de Bradesco, por isso um otimismo um pouquinho maior do que a de Bradesco. Agora, quando a gente fala de Itaú e Banco do Brasil, são bancos bem mais redondos, que não houve essa deteriorização da carteira de crédito, principalmente o Banco do Brasil, né, porque o Banco do Brasil ele empresta muito para o agro, ele usa muito recurso estatal, e é um setor que sempre teve o índice de inadimplência baixo. Ele também, quando ele empresta para a pessoa física, é muito funcionário público, ele pode emprestar consignado, com uma previsão de receita, né? O funcionário público não deixa de receber, em raras exceções, uma previsão de receita muito, muito óbvia. Então, acaba que o crédito da carteira desses dois bancos seja muito melhor e faça com que o mercado mantenha um otimismo histórico com Itaú e BB. Maravilha, Pedro. Gostaria de agradecer imensamente a tua contribuição nesta Semana dos Bancos. Aqui deram uma segurada no nosso índice. A gente conta, claro, com os especialistas aí para nos ajudarem nesta avaliação. Seja sempre muito bem-vindo aqui à programação da BMC News. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, sempre que precisarem, só me chamar. Maravilha, última atualização de Bovespa aqui no nosso finalzinho de BMC Stock. Falta um minutinho de programa, daqui a pouco vem Felipe Nascimento, Marcos Saravalli, vão tirar uma onda com o Dia do Porco, que não aconteceu no dia de ontem. Eu estou aqui com a minha gravata verde já em luto pela Sociedade Esportiva Palmeiras, o Parmeira caiu, não teve jeito, mas parece que a sorte, o otimismo veio aqui pro Ibov, afinal estamos no positivo, neste comecinho de tarde, bem positivos.
0,75% de alta. O que está acontecendo com a Bolsa de Valores? Sexta-feira muito louca aqui na programação da BMC News. 114.133 pontos, encostado na máxima do dia. Ibov que chegou a encostar nos 111.500 pontos, ou seja, caiu, despencou no começo do dia, recupera praticamente tudo e ainda está 0,75% em alta. Então, realmente uma sexta-feira agitadíssima para a nossa Bolsa de Valores. Eu vou ficando por aqui, mas logo em seguida, depois do intervalo, tem BMC Market. Um abraço a todos. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. São as ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.